Agora já entrando na parte do comportamento, né, que aqui eu acho que é o que eu mais tenho dados, até porque aqui em casa nós temos o hábito de sempre registrar as coisas, e isso é desde muito antes de eu nascer. O primeiro registro que eu tenho meu, assim, de fita, né, de vídeo, é do meu aniversário de 3 anos, que eu pude depois assistir e ver aí já sobre essa ótica do autismo e identificar muitas coisas, né, até o ato de balançar que eu ficava sempre escondida, só aceitava o colo do meu pai ou da minha mãe. Eu tinha uma cadeira de balanço que eu era fascinada com ela, que eu dava birra demais se alguém sentasse nela, então era só minha, muito sistemática, era tudo do meu jeito, assim, uma personalidade muito forte. E enfim, então vamos destrinchar isso aí. Primeira coisa é que eu tive mutismo seletivo, e tinha determinadas situações que alguém chegava para conversar comigo e eu simplesmente não respondia, às vezes por opção, às vezes por um extremo nervoso que eu sentia e que eu acabava não conseguindo falar nada. Eu já fui dada como muda em alguns cursos que eu fiz, porque eu chegava calada e saía muda, né? Aquela expressão, literalmente. Ecolalia, eu tive também, tenho ainda. Eu simplesmente ficava repetindo frases de filmes, de desenhos, imitava a voz, a entonação, assim, perfeitamente. Ainda hoje eu faço isso, é até uma das minhas diversões, assistir filmes e desenhos repetidos, que eu conheço as frases, fico repetindo e volto, repito, volto, repito. Volto o que eu digo no andamento do filme e repito as frases junto, é bem divertido fazer isso. E eu acabei adotando algumas expressões pessoais, uma delas era o dadal, que meus pais contam que eu falava, era como se fosse o meu xingamento, assim. Eles contam que eu falava quando eu ficava nervosa, quando alguém tentava me irritar e eu saía esperneando e falando dadal, e era isso que eu falava. Colecionismo, eu fui uma pessoa bem peculiar em questão aí de coleções, posso até dizer original. Pelo menos uma das coleções que eu fiz, eu nunca ouvi ninguém que já fez também. Eu cheguei a colecionar pó de borracha. A minha mãe tinha uma papelaria, então eu vivia aí nesse meio de material escolar. Então a minha diversão por um período de tempo foi pegar borrachas coloridas, apagá-las até sair toda aquela poeirinha e guardar. Eu cheguei a colecionar quase 3 potes só de pó de borracha colorida. Você pensa aí na originalidade da pessoinha. Tamanho não tinha, mas criatividade. Outra coisa também que eu cheguei a colecionar era carrinho. Eu adorava carrinho, mas eu não usava de forma convencional. Eu gostava muito de virá-los de ponta cabeça e ficar rodando a roda deles, assim. Eu era muito apaixonada com moto também, mas não cheguei a colecionar. Eu não gostei de boneca, porque eu achava estranho as bonecas. Não era nem porque eu não gostava, eu tinha medo delas. Não entrava na minha cabeça um boneco que tinha toda a feição de humano e não era um humano. Era uma coisa inanimada e aquilo me assustava muito. E aí entra numa outra questão, que é o apego que eu tinha demais de guardar as coisas. Eu ainda tenho isso hoje. E às vezes eu tenho que sentar e avaliar, falar assim, olha, eu tenho que jogar isso fora, porque já não tem mais espaço. Eu ainda tenho a minha caixinha. Seletividade alimentar, inclusive para refrigerante. O gás do refrigerante me incomodava, então era quase uma cena clássica aqui em casa. Era que eu pegava os 2 copos, colocava em um copo e ficava alternando de copo para que saísse o gás. Para feijão também, foi um custo para eu conseguir comer feijão. Na verdade, eu nem comia o feijão, eu tomava só o caldo dele. Eu tirava literalmente o feijão do feijão, se é que isso é possível. Temperos diferentes eu não aceitava e não adiantava nem tentar esconder, porque o meu nariz, eu falo que vale por 3. Eu sinto cheiros de longe. A hipersensibilidade sensorial, sempre senti todos os cheiros, assim, quase impossíveis de sentir. Coisa de chegar e já acusar, opa, tá cheirando tal coisa. Eu ouvi sons que ninguém mais ouvia. Até que para enxergar não era tanto por conta do meu problema de vista, mas eu fui sempre muito sensível a cores. Nunca gostei de cores. Não sou daltônica, eu identifico todas as cores de forma perfeita, mas elas me sobrecarregam. É até por isso que eu adotei aí a roupa preta como padrão. Na verdade, a cor preta para quase tudo. Porque as cores realmente, elas me deixam desconfortável. E assim foi, e assim ainda é. Isolamento social, isso é praticamente implícito, né?
isso faz parte ainda, e é uma das características bases aí do autismo. Eu não era uma criança social, eu tinha dificuldade para ficar no jardim de infância, minha mãe tinha que ficar lá comigo às vezes para que eu conseguisse ficar na escola. Dava a hora do recreio, eu não saía, eu ficava sozinha dentro de sala, quando a professora deixava. Quando ela não deixava, ela me levava para lanchar na sala dela. Eu tive a graça de sempre ter alguém que, ainda que sem saber sobre o autismo, mas que de alguma forma tentou adaptar as minhas limitações e torná-las um pouco menos difíceis. As minhas brincadeiras, assim, preferidas quando criança eram coisas mais manuais, brincadeiras de lógica, de montar. Sempre gostei muito de peças, desenho, colorir, adorava, mas muito sistemática também, não era qualquer coisa, não era qualquer tipo de desenho que eu coloria. E quando eu coloria, eu tinha que pôr o dedo na borda para que não saísse, porque se saísse eu jogava fora e começava de novo. Muito detalhista, perfeccionista demais. Eu gostava sim de brincar de coisas de atividade física, que envolvia bola, que envolvia peteca, coisas assim de correr, isso aí eu adorava. Eu fui uma criança muito ativa nessa questão dos esportes, nessa questão de coordenação motora. Mais um ponto, a falta de interação. Isso aí também já está implícito. Não conversava, não pedia, era muito difícil eu pedir alguma coisa, apontar para alguma coisa. Então eu tinha meio que os meus gestos pessoais que os meus pais identificavam. Eu tive que criar os meus meios de comunicação. Tive medo do escuro, mas não da forma convencional, porque ela perdurou até os 19, 20 anos, certo? Eu tive muito medo de tempestade, de chuva, que tá envolvida aí na questão sensorial, porque a chuva é tudo muito, né? É muito barulho, é muita luz quando tem relâmpago, é muito cheiro, apesar de que o cheiro eu gostava, mas do restante da chuva me apavorava. Às vezes a minha mãe tinha que sair do serviço e vir ficar comigo, porque eu tava dando crise aqui em casa, porque o tempo tinha fechado e eu já tava com medo da chuva, já tinha trancado a casa inteira. E às vezes minha mãe chegava aqui e eu tava debaixo da cama escondida, com medo da chuva. Então eu ainda tenho medo da chuva, mas eu não escondo mais debaixo da cama.